É uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Já tivemos um tempo muito especial na noite de ontem, aqui adorando ao Senhor, compartilhando um pouco da palavra. E eu quero continuar hoje falando um pouco mais daquilo que eu compartilhei ontem, dando sequência àquilo que eu falei ontem. Para você que não estava aqui ontem eu compartilhei um pouco a respeito de como Deus chamou todos nós para sermos construtores de altar. Fala para quem está do seu lado, você é um construtor de altar. A Bíblia ela vai deixar claro vários homens e mulheres de Deus que foram construtores de altar. Elias foi um construtor de altar, Abraão foi um construtor de altar, Davi foi um construtor de altar. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de um outro homem na Bíblia que também foi um construtor de altares. Talvez você que não estava aqui ontem está perguntando para mim, tá, mas o que você quer dizer com construir altar? A gente vai ter que reunir um monte de pedra e começar a construir altar aqui na igreja com essas pedras? Não é isso que eu estou falando. Mas na Bíblia, a simbologia de construir altares, ela fala a respeito de nós construirmos um tempo de intimidade, uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. Como que a gente constrói uma vida de intimidade e relacionamento com Deus? Fala para a pessoa que está do seu lado, orando, lendo a Bíblia, jejuando, cantando músicas de adoração. Essas são algumas formas que nós temos de construir um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Meu irmão, eu acho muito poderoso isso. Nós precisamos entender o poder que há por trás de uma vida de oração. A Bíblia vai falar para a gente em Atos que Paulo encontra Jesus. Você conhece essa história? Paulo está indo no caminho de Damasco, e então Jesus se encontra com ele. Paulo se converte, e então Paulo fica cego por 3 dias. Ananias vai lá, ora com ele, e então agora Paulo precisa ser incluído no meio da igreja. Paulo se converteu, ele teve um encontro com Jesus, a vida dele foi transformada. Quantos de vocês já se encontraram com Jesus, tiveram a vida transformada? Amém? Paulo teve um encontro dele com Jesus, teve a vida transformada, e então agora, meu irmão, ele precisa ser incluído no meio da igreja. Mas diferente de mim e de você, talvez, meu irmão, você nunca teve uma história de ter perseguido os cristãos, de ter matado os cristãos. Agora Paulo tinha. Então pensa você, meu irmão, se você fosse igreja naquela época. Então chegava alguém para você e ia falar assim, ó, gente, eu tenho uma pessoa nova para trazer no culto hoje à noite. E você todo feliz, porque, meu irmão, é bom ou não é receber gente nova na igreja? É bom, né? E talvez você todo feliz pensando assim, quem é essa pessoa nova? E então iam chegar e falar para você, é Paulo. E você ia falar, mas Paulo, qual Paulo? Aquele que persegue os cristãos e mata os cristãos? E a pessoa ia falar para você, sim, é esse mesmo. Aí, meu irmão, fala a verdade, você ia ficar muito feliz e muito empolgado em pensar que o cara ia vir para a tua igreja? Ou você ia pensar assim, esse cara está fingindo que se converteu e está vindo aqui para matar todo mundo? É ou não é? Você ia pensar isso aí, não é? Agora, meu irmão, o que eu acho interessante de olhar em Atos é que a Bíblia vai dizer que o argumento que Ananias e Barnabé usam para convencer Pedro, João, Tiago e todos os líderes da igreja que tinham ali, de que Paulo de fato havia se convertido. Meu irmão, eles podiam chegar e falar assim, gente, Paulo agora está declarando Jesus para todo mundo. Eles podiam usar esse argumento. Paulo está falando sobre a Bíblia para todo mundo. Eles podiam dizer várias coisas, mas sabe qual é o argumento que eles usam? Quando eles olham para Ananias e Barnabé e falam assim, sério, vocês querem trazer Paulo para cá? Paulo se converteu mesmo? E eles falam, sim, Paulo se converteu. E o argumento que eles usam é, faz 3 dias que Paulo está orando sem parar. Esse é o argumento que eles usam. Tamanho era o poder da oração. Para a igreja primitiva, eles não conseguiam enxergar um cristão que vivesse uma vida cristã sem ter uma vida de oração. A vida de oração era um dos argumentos, era uma das provas que alguém de fato tinha se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que
Nós todos somos chamados a sermos construtores de altar, ou seja, dia após dia, desenvolvemos uma vida de intimidade, e cada dia nós vamos colocando uma pedrinha nova sobre o nosso altar, e esse altar vai se tornando cada vez maior, e a presença de Deus vai descendo sobre esse altar, de uma forma cada vez mais intensa e poderosa. Eu acho lindo olhar o nome da igreja de vocês, porque vocês têm casa de oração no nome. Meu irmão, isso é muito profético, você precisa entender, Deus não deu esse nome à toa para vocês. Há algo poderoso que Deus deseja construir através de vocês, aqui nessa cidade e em outras cidades, e isso passa por uma geração que decide ter uma vida de intimidade com Jesus. Amém? Você é essa geração? Amém? Sabe, meu irmão, eu fico tão feliz em olhar, eu estava assistindo esses vídeos que passaram aqui, e escutando um pouco da história de vocês, e como me alegra ver como vocês são uma igreja que entenderam também o que é ser igreja. Vocês não são uma igreja que se fecham dentro das paredes do templo, mas eu escutei ali testemunhos, pessoas que se encontraram com Jesus numa célula. Uma outra mulher testemunhou que se encontrou com Jesus numa casa de paz. Através da casa de paz ela conhece Jesus, então vai ao encontro. Eu sei que vocês têm trabalhos muito fortes, trabalhos sociais muito fortes. Meu irmão, para mim uma das evidências de uma igreja saudável é uma igreja que entendeu que precisa servir a sua cidade, servir a sua comunidade, que precisa levar o evangelho até aqueles que ainda não conhecem. A Bíblia deixa claro que nós não somos salvos através das nossas obras, nós não somos salvos pelo que nós fazemos, mas eu creio que nós não somos salvos pelas obras, mas eu também creio que nós somos salvos para as obras. Nós não somos salvos pelo que fazemos, mas depois de salvos, essa salvação precisa gerar dentro de nós uma reação que nos leva a espalhar as boas novas do evangelho por todo lugar. E eu fico feliz em ver que vocês são uma igreja assim. Amém? Você é uma igreja assim? Glória a Deus, porque isso é o DNA de Jesus. Agora, meu irmão, Jesus era um cara missionário. Jesus era um cara que não se prendia a um templo, ele caminhava, ele levava o evangelho, ele pregava aos pobres, aos necessitados, ele pregava aos líderes, ele pregava a qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. Mas a Bíblia deixa claro que Jesus também era um construtor de altares. Meu irmão, quantas vezes você vai ler na Bíblia assim: e os discípulos acordaram, e então quando eles saíram do lugar onde eles estavam, eles encontraram Jesus voltando da onde? Fala para quem está do seu lado, do monte. Eles encontraram Jesus voltando do monte. Meu irmão, o que Jesus tinha ido fazer no monte? Orar. Agora responde para mim, Jesus tinha necessidade de orar, meu irmão? Ele precisava se santificar? Jesus precisava adquirir conhecimento? Meu irmão, Jesus é Deus. Agora Jesus não fazia isso porque ele precisava, ele fazia isso porque ele estava querendo nos ensinar algo que é poderoso. Meu irmão, Jesus vai escolher os 12 discípulos dele. Você concorda comigo que a mente e a inteligência de Jesus nunca foram limitadas? Concorda comigo? Agora, meu irmão, Jesus estava lá com aqueles homens seguindo ele, ele precisa escolher 12 entre aqueles homens. A Bíblia diz que ao invés dele usar toda essa inteligência e sabedoria dele para escolher os 12, a Bíblia diz que antes de escolher, ele sobe no monte e vai orar e conversar com o Pai, para depois descer e escolher quem seriam os 12 homens que iam caminhar junto com ele. Meu irmão, a gente precisa perceber que a Bíblia é muito sutil em nos deixar algumas dicas de como nós podemos viver as obras maiores e coisas poderosas que o Evangelho nos promete que nós viveríamos. Eu creio e vejo aqui em vocês o quanto Deus já tem se manifestado através de vocês. Mas eu vim aqui nessa manhã com esse sentimento no meu coração, que Deus deseja liberar sobre vocês algo tão intenso e tão poderoso, que tudo isso que vocês já têm praticado agora vai ser amplificado em um nível muito maior, que as células de vocês se multiplicarão de uma forma como nunca se multiplicaram, que os trabalhos sociais de vocês atingirão essa cidade de uma forma como nunca atingiram, que os ministérios se multiplicarão, que as pessoas se despertarão para servir na casa do Senhor. Você crê nisso comigo? Você pode dizer amém? Agora, meu irmão, eu quero te mostrar através da vida de um cara chamado Josué, como algo foi amplificado na vida dele,
por ele entender que ele era um construtor de altares. Eu quero que você leia algo comigo. Se você tiver com a sua Bíblia, ou tiver ela no seu celular, e puder abrir ela no livro de Josué, capítulo 4. Eu vou falar de novo para vocês darem o gritinho tudo junto, que eu achei legal esse negócio do gritinho. Você pode abrir sua Bíblia em Josué, capítulo 4? Meu irmão, uma vez um menino lá em Laranjeiras, ou foi numa cidade vizinha, não lembro bem. Ele foi para o encontro com Deus, e ele voltou do encontro todo feliz, e ele ganhou uma Bíblia, e ele começou a ler a Bíblia. E então ele chegou na célula, depois do encontro com Deus, na semana depois, e ele chegou todo contente para contar para o líder dele que ele tinha começado a ler a Bíblia. E ele falou assim: rapaz, li 2 livros da Bíblia essa semana. E o líder dele ficou impressionado, porque o menino tinha acabado de se converter, e em uma semana já tinha lido 2 livros da Bíblia. E ele falou assim: sério, qual livro que você leu? Ele falou: eu li os 2 primeiros, Gênesis e Exodó. O importante é que ele tenha entendido o que estava escrito, né? O nome é Josué capítulo 4. A partir do versículo 3. Josué 4, a partir do verso 3, a Bíblia fala assim: e então dizei a eles: tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes Josué: passai diante da arca do Senhor o vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por um memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também um altar com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto, e ali estão essas pedras até o dia de hoje. Se você puder, versículo 14, mesmo capítulo 4, fala assim: e então naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué diante dos olhos de todo o povo de Israel, e eles temeram a Josué como haviam temido a Moisés, todos os dias da sua vida. Versículo 18: e aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Amém? Se puder fechar os seus olhos, eu queria orar com você. Senhor, eu clamo que nessa manhã, a sua palavra, de uma maneira muito simples, mas muito profunda, ela entre dentro dos nossos corações. Espírito Santo, nós reconhecemos que em nós não há nada que nos torne capazes de compreender a sua palavra. Não há nada que nos torne capazes de entender e discernir aquilo que o Senhor deseja nos falar nessa manhã. Nós precisamos da sua ajuda, Espírito Santo. Nós nos abrimos para que o Senhor nos ministre, para que o Senhor nos convença, para que o Senhor fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Meu irmão, esse texto que nós lemos, você conhece a história? Moisés, então, ele é levantado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. O povo de Israel era escravo no Egito. Deus levanta Moisés, Moisés liberta o povo do Egito,
tira o povo de lá, caminha com o povo pelo deserto. E a Bíblia diz que Deus não apenas promete tirar o povo da escravidão, mas Deus promete levá-los a um lugar específico. Porque a primeira coisa que nós precisamos entender é isso: Deus não apenas promete libertar a sua vida, mas Deus tem um lugar aonde o melhor dele se manifesta na sua vida. Esse lugar já está preparado para você, e Ele deseja te conduzir até esse lugar, amém? Deus fala para o povo assim: eu levantei Moisés para tirá-los da terra do Egito, mas Ele não fala assim, ó, só tirá-los da terra do Egito e ponto, vocês vão sair e vão escolher para onde vocês vão. Ele fala: nós vamos tirar vocês da terra do Egito e vamos levá-los até Canaã, a terra que mana leite e mel. Canaã na Bíblia, meu irmão, é a terra do melhor de Deus, é a terra do lugar onde Deus preparou tudo que é bom, perfeito e agradável para derramar sobre a sua vida. Você deseja viver em Canaã também, assim como eu? Né? A Bíblia promete isso para nós, que nós experimentaríamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Romanos 12:2. Agora, a Bíblia vai dizer que eles caminham, e então quando eles chegam diante do rio Jordão, eles só precisavam agora passar o Jordão. Canaã estaria do outro lado do Jordão. Quando eles chegam diante do Jordão, Moisés, que era o líder do povo, morre. E então Deus levanta um outro homem para liderar o povo, e esse homem era Josué. Josué assume o lugar de Moisés, e a primeira tarefa que Josué teria era pegar todo aquele povo, cruzar o Jordão e chegar em Canaã para começar a conquistar aquela terra. Essa era a primeira tarefa que Josué teria. Meu irmão, eu fico pensando como que Josué estava se sentindo. Moisés, um dos maiores líderes da história do povo de Israel, o cara que participou das 10 pragas do Egito, o cara que Deus usou para confrontar Faraó, o cara que Deus usou para tirar o povo da terra do Egito, o homem que Deus levantou desde quando nasceu, que tirou do meio dos escravos, fez ser criado dentro do palácio, para que depois voltasse aos escravos e pudesse libertá-los de lá. Meu irmão, eu me coloco no lugar de Josué, olhando aquela tarefa, e eu não sei você, mas se eu estivesse no lugar de Josué, eu acho que eu ia ficar um pouquinho nervoso quando eu assumisse aquela tarefa. Porque, meu irmão, por mais que Moisés já tinha caminhado um grande caminho e trazido eles até a porta de Canaã, mas ainda assim existia uma tarefa muito grande a ser feita, porque a Bíblia diz que Deus promete Canaã ao povo de Israel. A Bíblia diz que aquela terra era uma terra boa, que manava leite e mel. Se você lembrar, Moisés manda os espias para espiar a terra, e eles voltam dizendo: a terra é muito boa, os frutos lá são gigantes. A Bíblia diz até que eles trazem um cacho de uvas, que era tão grande que precisava de 2 homens para carregar o cacho de uvas. Meu irmão, pensa o tamanho que eram as melancias então. Aí, meu irmão, Deus promete essa terra boa. Só que, meu irmão, essa terra não estava prontinha, como se não tivesse ninguém lá, como se Deus tivesse preparado todo lugar bonitinho, então eles só iam chegar lá e pronto, o lugar está pronto para nós, vamos entrar e morar. Meu irmão, a terra era habitada por gigantes. Deus tinha prometido a terra, Deus já tinha dado para eles a unção e a autoridade para conquistar aquela terra, mas eles iam precisar lutar para tomar posse daquela terra. Então, meu irmão, Josué sabia disso. Quando ele assume a liderança do povo, eu imagino Josué olhando para aquilo e pensando: tá bom, a gente já está na porta de entrar, mas agora eu vou ter a tarefa de liderar todo esse exército, e nós vamos começar a lutar contra esses gigantes, para começarmos a tomar essa terra. Porque, meu irmão, existem muitas coisas que Deus nos dá de presente, sem a gente ter feito nada, mas existem muitas coisas que Deus já preparou para as nossas vidas, e que nós vamos precisar lutar para poder conquistar essas coisas. Existem coisas que Ele nos deu de graça, como a salvação, por exemplo. Nós não fazemos nada para conquistá-la. A única coisa que fazemos é acreditar que Jesus morreu por nós, ressuscitou e que Ele mora à direita do Pai. Mas existem coisas que Deus preparou para nós, que são boas, perfeitas e agradáveis, e que nós vamos precisar usar a força
batalhar, conquistá-las, assim como o povo precisou lutar para conquistar Canaã. Mas meu irmão, não estou aqui para falar sobre conquista não, e nem para falar sobre luta. Eu estou aqui para falar sobre algo que eu entendi, que nós da Laranjeiras entendemos, que foi algo que Deus ensinou a Josué, antes dele chegar lá e começar a lutar. Na travessia do Jordão, Deus ensina um princípio poderoso para Josué, antes mesmo dele começar a batalha e conquistar a terra prometida. Meu irmão, então, eles estavam ali, esse texto que nós lemos, eles estavam parados na frente do Jordão, e a Bíblia diz que eles estavam esperando uma ordem de Deus. Quando Deus ordenasse, eles sairiam e começariam a atravessar o Jordão. Então chega o dia, Deus fala para Josué: Josué, é amanhã, pede para o povo jejuar, orar e se preparar, que amanhã eles verão a glória de Deus. E então Josué avisa todo mundo, e então todo mundo se prepara. Chega no outro dia, é a hora deles começarem a entrar em Canaã. A Bíblia diz então que eles tomam a arca. Você precisa lembrar que no Antigo Testamento a arca era o lugar que simbolizava a presença de Deus. Eles levam a arca na frente, os sacerdotes vão carregando a arca, e a Bíblia diz que quando eles chegam no Jordão, quando eles colocam o pé dentro do Jordão, as águas começam a parar de correr, até que aquele lugar se seca. Então eles começam a entrar, a pisar dentro daquele rio vai se secando, e agora ele está seco e todo mundo vai poder atravessar o Jordão e chegar na terra prometida. Então o povo todo vem vindo atrás da arca, eles começam a atravessar. Quando eles estão no meio do Jordão, a Bíblia fala que Deus fala com Josué, e Deus dá duas ordens para Josué. A primeira delas é: Josué, escolha 12 homens dentro do povo, um homem de cada uma das 12 tribos de Israel, para que cada um desses 12 homens pegue uma pedra aqui do meio do Jordão, e leve essa pedra até o outro lado, Canaã, o lugar da terra prometida, da conquista, do melhor de Deus. E então você vai chegar lá, você vai pegar essas 12 pedras, e você vai construir um altar lá. E então Josué pergunta: mas para que vai ser esse altar? E Deus fala: você vai levantar esse altar, e esse altar vai ser um memorial. Todo mundo que olhar para esse altar vai lembrar de tudo aquilo que eu fiz em Israel através da sua vida, Josué. A Bíblia vai dizer no verso 14 que nós lemos aqui, que depois desse episódio, o nome de Josué foi engrandecido sobremaneira diante do povo de Israel. Perceba, meu irmão, que a Bíblia não está falando necessariamente sobre glorificar um homem, mas a Bíblia está falando a respeito de uma tarefa ministerial que Josué tinha, e que se tornou muito relevante aos olhos de todo mundo. Josué estava cumprindo o chamado dele estava se manifestando de uma maneira poderosa. Você deseja que Deus te use poderosamente nessa geração, nessa cidade? Amém? E você precisa entender que todas as vezes que Deus usa alguém poderosamente, as pessoas veem que isso está acontecendo. Você não faz para ser reconhecido, mas as pessoas percebem que Deus está te usando. Mas então Josué recebe uma segunda ordem. Depois que ele organiza todo mundo, e os 12 pegam as pedras, então Josué recebe uma ordem de Deus assim: agora você, Josué, vai escolher 12 pedras, e você vai construir um altar aqui no lugar onde você está. Perceba aqui uma coisa, meu irmão, que para mim é a mesma coisa que Deus pede para todos nós. Todos nós somos chamados a construir dois tipos de altares: um altar interno e um altar externo. Josué construiu dois tipos de altares, um interno e um externo, e eu acho que isso tem a ver com as nossas vidas. Como construtores de altar, Deus nos chama a construir um altar interno e um altar externo. Agora, meu irmão, como eu disse, perceba que o altar externo, ele se refere à manifestação de Deus através da nossa vida. Meu irmão, eu creio que Deus deseja usar você para curar pessoas. Eu creio que Deus deseja usar você para que pessoas conheçam o amor dEle. Eu creio que Deus deseja usar você para liberar palavras de conhecimento, palavras de revelação, palavras de cura. Eu creio que Deus deseja usar você para espalhar o avivamento dentro dessa cidade. Você crê nisso também? Amém? Meu irmão, e Ele vai fazer isso através do ministério que Ele te chamou a fazer.
dentro de uma célula, dentro de uma casa de paz, através de uma canção, servindo aqui como um diácono na igreja, servindo na mesa de som, servindo as crianças, dançando, servindo os seus pastores no que eles precisarem. Meu irmão, nós espalhamos o avivamento de diversas formas. Mas eu creio que Deus quer levantar vocês, não apenas para serem uma igreja grande, mas Deus quer levantar vocês para serem uma igreja relevante, uma igreja que muda o ambiente aonde vocês estão. Meu irmão, o altar externo, ele fala a respeito disso, a respeito dessa manifestação que todos veem. Nós sonhamos em ver Deus se manifestar através de nós, não sonhamos? Isso é o altar externo, essa manifestação de Deus, essa obra que nós praticamos, o evangelho que nós levamos, aquilo que nós construímos de uma forma que todo mundo vê o que nós estamos fazendo. A Bíblia diz que Josué levantaria aquele altar, e então a geração dele, e depois que a geração dele morresse, os filhos, os netos, todos quando passassem por aquele altar, eles iriam olhar aquilo, e eles iriam lembrar quão poderosa e grande foi a manifestação de Deus através da vida de Josué. Meu irmão, não é isso que nós fazemos aqui de vez em quando? Nós começamos a contar história de homens, mulheres, pastores, evangelistas, pessoas que foram tremendamente usadas por Deus ao longo da história e que construíram esse altar externo, deixaram um legado ao qual nós hoje, 50, 60, 100, 200, 500 anos depois, estamos olhando esse altar, percebendo tudo que Deus fez através da vida deles. E hoje nós estamos aqui, olhando e glorificando a Deus pelo que eles fizeram, e alimentando a expectativa do nosso coração, de que Deus faça isso de novo, através de nós. Esse é o altar externo. Agora, meu irmão, a Bíblia conta sobre um altar interno. E é interessante você perceber uma coisa. Josué escolhe 12, pede para eles pegarem as pedras e irem. A arca vai, o povo todo vai. Josué ficou por último. Muito provavelmente, meu irmão, ninguém viu o que Josué fez, porque o povo todo estava olhando para Canaã. Josué estava atrás, e então ele recebe essa segunda ordem de Deus. Agora você, Josué, aqui no meio desse rio, pega 12 pedras e levanta um altar aqui onde você está. E depois no verso 18 nós ouvimos que Josué levantou o altar, saiu do Jordão, e então Deus deu uma ordem para que o Jordão voltasse ao seu lugar. E daí, meu irmão, vem a pergunta que eu fiz para mim mesmo, e que talvez você esteja se fazendo agora: para que Deus mandou Josué levantar um altar que agora está no meio do rio e ninguém está vendo? Qual era a função de construir um altar no meio do Jordão, sendo que depois o Jordão voltaria a ficar cheio, e ninguém mais conseguiu ver aquele altar lá? O altar de fora, nós entendemos a função, todo mundo ia passar por lá, ia ver aquele altar, mas aquele altar interno, ninguém tinha visto Josué levantando, e ninguém ia ver depois. E então, meu irmão, um dia Deus ministrou os nossos corações a respeito desse texto, quando Ele falou para nós a respeito disso, que nós construímos 2 altares, um interno e um externo. E Ele falava ao nosso coração o seguinte: o seu altar externo, ele sempre vai ter relação com o seu altar interno. Aquilo que você vive da manifestação de Deus, aquilo que você prova do que Deus te usa, do que Ele faz na sua vida, tem uma relação direta com aquilo que você vive no quarto secreto, onde ninguém está vendo o que você está fazendo. Meu irmão, perceba uma coisa: quantas pedras Deus manda Josué pegar para construir o altar lá fora? Fala para quem está do seu lado: 12. Agora, quando Deus manda Josué construir o altar que ficou dentro do rio, quantas pedras Josué usou? 12. Sabe o que eu entendo pensando nisso, meu irmão? Que o tamanho do altar que nós construímos dentro é exatamente o mesmo tamanho do altar que nós veremos ser manifesto fora. Eu vejo muita gente, meu irmão, eu converso com muita gente extremamente empolgada, querendo ver a manifestação de Deus, mas no quarto secreto levanta um altarzinho do tamanho de uma pedra brita,
e depois que sai do quarto quer ver Deus se manifestar como se o altar estivesse completo com as 12 pedras. Meu irmão, infelizmente não vai acontecer. Agora nós precisamos entender isso. O tempo que nós gastamos construindo o altar interno, às vezes Satanás vai tentar te convencer que isso é perca de tempo, que você tinha que estar aqui fora, correndo atrás do seu ministério, correndo atrás de fazer as coisas funcionar, correndo atrás de ter ideias, de como ganhar mais pessoas, de fazer eventos para que as coisas aconteçam. Na verdade não, você entra lá dentro e constrói um altar enorme lá dentro do seu quarto secreto, e quando você sai, então aqui fora, aquele altar começa a se manifestar, e a glória do Senhor começa a ser manifesta através da sua vida, e você vai dar uma célula, meu irmão, e aquele estudo da célula é o mesmo, é aquele estudo simplesinho, com pouca coisa, bem simplesinho, mas quando você começa a falar, a questão não é o estudo ser aprofundado ou ser simples, a questão é que lá dentro do seu quarto secreto você levantou um altar tão grande, que a hora que você começa a dar a sua célula, a presença de Deus se manifesta ali, e aquelas pessoas têm um encontro com Deus. Meu irmão, Josué vai tomar posse do lugar que Deus tinha preparado para ele. Mas a primeira coisa que Deus ensina para ele é: Josué, eu te ungi, eu te capacitei, eu te dei um exército, eu te dei uma palavra para você conquistar a terra prometida. Mas mesmo você tendo todas essas coisas, se você não priorizar o que de fato interessa, que é o relacionamento e a intimidade comigo, você não vai conseguir alcançar todas essas coisas, porque a manifestação, a conquista, a revelação, você chegar a tomar posse do lugar que Deus te prometeu, tem relação direta com você investir tempo no lugar secreto com Ele. Eu falei isso ontem aqui. A Bíblia vai dizer que quando nós vamos orar ao Senhor, nós precisamos entrar no nosso quarto em secreto, orar ao Senhor em secreto, buscar a presença dEle em secreto, e o Deus que nos ouve em secreto vai nos recompensar, mas a recompensa não é no secreto, a recompensa é pública. Nós fazemos tudo no secreto. Sabe, meu irmão, o que acontece às vezes? Às vezes tem pessoas que parecem, que elas aparecem do nada assim. Parece que elas surgem com umas pregações sensacionais, com umas músicas sensacionais, do nada. Você escuta aquilo e você pensa: mas eu nunca tinha ouvido essas pessoas, onde é que elas estavam escondidas? Como é que elas surgiram do dia para a noite? Sabe onde é que elas estavam escondidas? Lá no quarto secreto, construindo o altar interno. Então de uma hora para outra Deus faz assim, e a recompensa externa aparece. A gente não faz para ser reconhecido, mas isso é consequência de qualquer pessoa que gasta tempo construindo um altar no secreto. Sabe, meu irmão, a gente vive hoje numa cultura que é tão voltada para a aparência. Eu estava vendo um estudo, e esse estudo dizia que o Brasil é o segundo país no mundo no número de cirurgias plásticas. Meu irmão, não estou aqui dizendo que cirurgia plástica é errado não, para umas pessoas até faz bem, né? Mas, meu irmão, para mim, essa cultura extrema, esse número exagerado, e essa pesquisa dizia que, segundo eles, em 5 anos, e eu vi essa pesquisa em 2016, se eu não me engano, então já está para vencer os 5 anos aí, que em 5 anos a previsão deles era que o Brasil se tornaria o primeiro, o maior consumidor, e o Brasil já era o primeiro no consumo de cosméticos. Já era o país do mundo que mais consumia cosméticos. Mas, meu irmão, a nossa cultura é uma cultura ao disfarce, a maquiar as coisas, a esconder as coisas. E muitas vezes nós queremos fazer isso com o Evangelho também. Nós queremos muitas vezes maquiar a nossa falta de intimidade com Deus com os nossos números, com os nossos resultados. Não, mas se a minha célula tiver gente lá, eu não preciso orar, porque eles vão olhar os resultados. A minha célula tem gente, então ninguém vai me incomodar, que eu tenho que orar, que eu tenho que ler a Bíblia, que eu tenho que buscar a presença. Se eu servir bem certinho, fizer todo o meu trabalho aqui certinho, se eu participar dos ministérios, meu irmão, você pode fazer tudo isso na força humana, e você vai se igualar a qualquer outra instituição que nós temos no país, que também trabalha com ação social, que também ajuda as pessoas carentes e faz várias outras coisas. Sabe qual é a diferença da igreja? A diferença da igreja não é fazer ação social.
A diferença da igreja não era ajudar a viúva e o órfão. A diferença da igreja é fazer ação social, ajudar a viúva e o órfão e levar a eles a boa nova do Evangelho de Jesus, que não apenas sacia a fome deles, mas que transforma a vida deles também. Agora, como nós poderemos levar um Jesus ao qual nós não temos intimidade? O tamanho do altar externo, o tamanho da manifestação de Deus através de você, o tamanho do resultado do seu ministério tem ligação com o tamanho do altar interno que você constrói todo dia, aonde ninguém está vendo. Meu irmão, talvez você vai passar a sua vida inteira e ninguém vai ver o quanto de tempo você gasta no quarto secreto, o quanto de tempo você gasta lendo a Bíblia, o quanto de tempo você gasta orando, o quanto de jejum você faz. E, meu irmão, esse é um negócio que você não faz para ficar contando para os outros. Eu não fico contando para os outros, nem os meninos que são meus discípulos sabem quanto tempo eu oro por dia, quanto de Bíblia eu leio por dia, quanto de jejum eu faço. Agora, uma coisa que eles sabem é que eu faço isso todo dia. Eles me veem lá na casa de oração todo dia. Volta e meia eles me veem jejuando. A gente não faz isso para contar o quanto faz. As pessoas não vão saber o tamanho do preço que você pagou. As pessoas não vão saber quanto tempo você investiu no seu quarto secreto, porque é o que Josué estava fazendo lá no meio do rio. Ninguém viu aquele altar, ninguém viu o que Josué construiu lá, ninguém viu o esforço dele. Meu irmão, o altar de fora teve um homem para carregar cada uma das pedras. Josué chegou lá e só organizou o altar. Dentro do rio, Josué teve que sozinho carregar as 12, montar o altar com as 12. Ninguém viu o esforço dele, ninguém viu o preço que ele pagou ali dentro, mas todo mundo viu o altar que estava lá fora, da geração dele, da próxima. Nós até hoje estamos contando a respeito desse altar que está construído lá fora do Jordão. As pessoas talvez não vão ver o tamanho do tempo que você vai investir no secreto, mas muitas pessoas serão impactadas pelo amor de Jesus que será manifesto através da sua vida, quando você levantar esse altar interno. Então esse altar externo vai começar a manifestar a glória de Jesus por onde você passar. Amém? Para a gente terminar, meu irmão, eu quero que você pense comigo nessa manhã, que o altar interno, ele não foi construído em qualquer lugar. Deus podia ter escolhido qualquer lugar para Josué construir o altar interno, mas Deus manda Josué construir o altar bem no meio do rio. O meio do rio, meu irmão, é o lugar mais profundo do rio. A gente precisa entender isso. Deus está chamando eu e você para construir o altar interno na profundidade do rio da presença dele. Ezequiel vai ter uma visão um dia, e a Bíblia diz que Ezequiel tem uma visão de águas que começam a correr por debaixo do trono de Deus. E então ele começa a caminhar dentro daquelas águas, e as águas pegam nos seus tornozelos, depois nos seus joelhos, depois na sua cintura, depois no seu lombo. E a Bíblia fala que ele olha para aquilo e Deus diz: tem águas mais profundas, é só você se lançar dentro desse rio. E a Bíblia diz então que ele se lança no lugar onde as águas não davam mais pé. Meu irmão, nessa manhã eu quero convidar você, junto comigo, a se lançar dentro desse rio onde as águas não dão mais pé. Nós precisamos entender, meu irmão, Deus já liberou sobre vocês uma obra poderosa. Eu não creio que nós temos que convencer Deus. Deus já escolheu vocês para fazer uma obra poderosa nessa cidade. Agora, meu irmão, toda vez na Bíblia que Deus precisou fazer uma obra poderosa, antes dessa obra acontecer, Deus precisou encontrar alguém que estava disposto a, no quarto secreto, descobrir o que o coração dele queria. Eu creio que nessa manhã é isso que Deus deseja encontrar em nós aqui. Quantos de nós estamos dispostos a ir até as águas mais fundas, a construir o nosso altar lá dentro, a descobrir o que Deus espera de nós em intimidade? E então nós apenas continuamos a fazer aquilo que já fazemos, nossas células, casas de paz, os nossos trabalhos sociais, as coisas aqui na igreja, nossos ministérios. Mas a diferença agora
é que o que nós fazemos terá um resultado muito maior, muito mais poderoso e renderá muitos mais frutos, não porque nós temos mais poder e habilidade, mas porque nós começamos a gastar tempo junto com aquele que tem todo o poder, que é dono de toda a glória, aquele cuja palavra pode criar coisas, aquele cuja palavra transforma, cura e restaura. Nós precisamos escolher nessa manhã correr para as águas profundas dele e decidir sair daqui para construir um altar no secreto junto com ele. Amém? Nós saímos aqui dessa manhã, Senhor, para responder ao seu chamado. Assim como Josué respondeu, eis-me aqui, nós estamos aqui nessa manhã para responder isso ao Senhor. Eis-nos aqui. Nós sairemos daqui para construir os nossos altares diante do Senhor, para que o seu nome seja exaltado e essa cidade saiba que há um Deus aqui nesse lugar, que se manifesta nessa igreja, que se manifesta através do povo dessa igreja, que se manifesta através dos apaixonados, daqueles que anseiam a sua presença, em nome de Jesus. Derrama uma fome e uma sede nos nossos corações. A sua palavra diz em Amós que chegaria um tempo em que nós teremos fome e sede, não fome de comida e nem sede de bebida, mas fome e sede da sua palavra e da sua presença. Senhor, eu oro e clamo para que essa palavra se cumpra sobre nós, que nós tenhamos fome, que nós tenhamos sede pela sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Dê um abraço em quem está do seu lado. Fale para ele, conte comigo, vamos construir esse reino juntos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem foi abençoado? Quem saiu daqui desafiado? Qual que é o seu desafio? Construir um altar. 2 altares. Aumentou, ontem era 1, hoje é 2. Glória a Deus por sua vida, por todos vocês que vieram. E para nós esse tempo muito especial. Eu quero falar 2 coisinhas ainda. Primeiro,